Meus queridos e amados irmãos do nosso canal Café e Bíblia, a paz do Senhor Jesus, hoje nós estamos aqui para gravarmos para vocês a lição de número 8 da revista desse trimestre, terceiro trimestre de 2023, A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa é a nossa revista desse trimestre de 2023. Nós estamos hoje na lição de número 8, que tem aqui como título Transgênero. Que transrealidade é essa? Acho que está dando para vocês verem mais ou menos. Nós vamos transcorrer hoje a respeito dessa temática, transgênero. Que transrealidade é esta? Desde já, se você não é inscrito no nosso canal, eu te peço que você se inscreva. Esse aqui é um canal cristão, o canal Café e Bíblia tem aqui o maior objetivo do nosso canal é propagar a palavra de Deus e o ensino teológico que vai fazer aí uma grande diferença na sua vida. Se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixa o teu like, comenta, compartilha. E hoje nós vamos trazer para vocês aqui um conteúdo sobre a EBD, certo? Hoje, 20 de agosto de 2023, transgênero, que transrealidade é essa? O texto áureo vai estar passando aí na tela, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo de número 24, que diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 e 24. Na verdade prática, nós temos a sexualidade bíblica heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Nós temos aqui a leitura diária, que faz parte da nossa lição de segunda a sábado. O comentarista aqui, o doutor e pastor, ou pastor e doutor Douglas Batista, ele traz algumas referências para que a gente possa estar mais inteirado no tema, no assunto da lição. Segunda-feira, Marcos 10 e 6, onde vai falar que a formação biológica e binária do ser humano. A formação biológica e binária do ser humano. Terça-feira, Gênesis 1 e 26, o homem foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. Na quarta-feira, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 4, onde diz monogamia e heterossexualidade como modelos bíblicos da sexualidade. Na quinta-feira nós temos 1 Tessalonicenses capítulo de número 5 e versículo de número 23, onde o tema aqui é: o homem é formado de partes material, que é o corpo, e imaterial, espírito e alma. Na sexta-feira, Gênesis 1 e 27 e 2 e 24. O gênero do corpo é definido pelo sexo de criação, homem ou mulher. Sábado, Mateus 19, versículos 4 ao 6. A anatomia dos sexos serve ao propósito divino da sexualidade e da reprodução. Muito bem, nós temos aqui, antes de começar a nossa lição, a leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e depois do versículo 18 até o versículo de número 25. Eu vou estar mostrando aí na tela o texto bíblico e você me acompanha aí do outro lado da tela. Diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, ou em seus narizes, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu.
E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Esse é o texto bíblico em classe, a leitura bíblica em classe, para darmos início aqui à nossa temática desta lição, transgênero. Que transrealidade é essa? A introdução diz assim, isso aqui está no plano de aula do professor. Vivemos em um período em que o corpo humano e a sexualidade tornaram-se questões relevantes. Reina uma nova ortodoxia progressista que tem como projeto impor uma agenda desconstrucionista de cima para baixo, negando a base da biologia e da fé, e revelando uma verdadeira agressão identitária. Isso ocorre porque há movimentos com embasamento filosófico e crítico que recebem certa benevolência das mídias quanto à divulgação de suas agendas. Por isso, temos o objetivo de tratar esse assunto diante da Palavra de Deus, nossa regra de fé e prática na vida cristã. Os objetivos desta lição são 3. Primeiro, explicar que o fenômeno da transgeneridade abarca as questões de identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e transgênero e a questão da sexualidade. Reafirmar a visão bíblica a respeito do gênero. E, por último, elencar os efeitos da ideologia transgênica. Nós vamos agora passar para a introdução da lição. Eu estava lendo aqui os subsídios que tem do plano de aula do professor, a introdução e os objetivos da lição. E agora nós vamos passar para a introdução da lição. Mas antes de nós passarmos para a introdução da lição, eu preciso deixar algumas coisas claras aqui. Primeiro, nós vamos partir de 3 princípios para esta lição. Eu vou colocar na tela os princípios e você vai poder fazer a leitura junto comigo, acompanhar a leitura junto comigo. O primeiro princípio é o princípio natural, o princípio da natureza que impõe-se por si mesma. O segundo princípio é o princípio científico, que é o princípio da ciência, que vem para reafirmar a natureza. E o terceiro princípio é o princípio bíblico, que vem da Escritura como fundamento da natureza, certo? Então nós vamos tratar sobre esse tema que está em alta. Na realidade, esse é um tema muito debatido e discutido e até imposto pela ideologia de gênero, pela corrente da ideologia de gênero, pelos ativistas dessa causa, dessa ideia. Também quero deixar claro que a igreja ela repudia qualquer tipo de violência, a qualquer tipo de comportamento ou conduta, seja ela uma conduta e um comportamento transgênero, homossexual, bissexual, não importa. A igreja ela é contra qualquer tipo de violência. A igreja ela defende uma verdade, ela defende a doutrina que está contida na palavra de Deus, mas a igreja não defende violência, seja ela verbal, seja ela física, seja ela qualquer tipo que seja. A igreja não está defendendo violência e ela até repudia qualquer tipo de violência, certo? Outra coisa que eu quero deixar claro é que se existe, por um lado, ativistas e um grupo que defendem suas ideias, que propagam as suas ideologias, a igreja ela também tem, por lei, artigo 5º da nossa Constituição Federal de 1988, o direito de expressar o seu pensamento. A igreja ela tem a liberdade de defender a verdade. Se, por um lado, esse grupo ele tem o seu direito de ir e vir na sociedade,
de defender as suas ideias, os valores que eles acreditam. A Igreja do Senhor Jesus também tem o direito de defender o que acredita, certo? Então nós vamos partir de uma cosmovisão bíblica que crer em Deus. Se você crê em Deus, a palavra de Deus é a cosmovisão desse Deus escrita para o seu povo. Dentro do plano de Deus para a humanidade só existe macho e fêmea. Agora, se você não acredita em Deus, eu não vou te obrigar a acreditar, eu não vou dizer que você tem que acreditar contra a sua vontade e que você vai acreditar em tudo que nós vamos discorrer aqui nesse vídeo. Afinal de contas, se você crê em Deus, você obrigatoriamente precisa crer na sua palavra. E se você crê na palavra de Deus, porque crê em Deus, você vai entender que todos os princípios que nós iremos trazer aqui são princípios bíblicos, não para atacar pessoas, não para atacar alguém especificamente, de forma individual, mas para defender a doutrina pela qual nós acreditamos, pela qual nós nos movemos e existimos, que é a palavra de Deus, tá bom? Então nós vamos dar o início agora à lição, partindo da introdução. Acompanhe comigo se você tem essa revista, a aula de número 8. Nós estamos agora na introdução. Essa introdução que eu vou ler agora tem tanto na revista do professor, como também na revista do aluno. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, entre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características... As características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Então nós vamos discorrer aqui sobre a sexualidade, sobre a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero, ok? Então a palavra-chave desse primeiro ponto é transgênero. Aliás, a palavra-chave da revista é transgênero, ok? Então nós vamos agora para o primeiro ponto, que diz: compreendendo o pensamento da transgeneridade. O primeiro tópico do primeiro ponto nos diz assim: identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Muito importante você já anotar isso. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Olha aí o que as ciências sociais já enfatizam. Assim, continuando, assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Então nós já introduzimos aqui falando o que é que as ciências sociais elas acreditam. Elas acreditam que o gênero e a orientação sexual não são determinadas pelo sexo biológico, ou seja, você nasce macho, mas você, quem vai determinar o seu sexo não é a biologia do seu nascimento, é
a sociedade, a cultura. Da mesma forma, se você nasce fêmea, com o órgão genital ou com a genitália feminina, você não obrigatoriamente precisa se sentir mulher. Você vai sentir o desejo de ser o que você quiser e você vai ser o que você quiser. Esses papéis são socialmente impostos pelo contexto social e cultural. Isso aqui são as ciências sociais que estudam a sociedade que propagam esta ideia. Mas nós vamos ver ao longo da lição que, pelo contexto da palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus, não está estabelecido assim por Deus, ok? Vamos para o tópico de número 2. Cisgênero e transgênero. Nos estudos de gênero, 2 termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+, ou QIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero depende do sexo biológico, certo? Então, o que é que eles vão ratificar? Que a ideia de identidade de gênero vai depender do sexo biológico. Eu tenho aqui a tradução desse termo LGBTQIAPN+, eu vou até deixar na tela aí, para que vocês possam identificar. Tem uma tradução, certo? O que é que cada letra dessa sigla, né? Isso aí é uma sigla que abrevia os nomes dados às pessoas que se classificam diferente da heterogeneidade. Vamos lá. Então tem LGBTQIAPN+. O L significa lésbica, que são mulheres que se relacionam com mulheres. O G significa gays, que são homens que se relacionam com homens. O B significam bissexuais, que são pessoas que se relacionam, né, com ambos os sexos. O T significa transexuais e travestis, que passou por transição de gênero, tirou a genitália masculina e colocou a feminina ou vice-versa, uma transição, certo? O queer, que é o que, né? Significa pessoas que transitam entre os gêneros, como as drag queens, certo? De dia são homem, de noite são mulher. Enfim, aí nós temos o I, que é o intersexo, que são pessoas com qualidades e características masculinas e femininas. Então essas pessoas elas têm qualidades e características masculinas e femininas. Nós temos o A, que são as pessoas assexuadas, né? São os assexuais, que não sentem atração sexual por qualquer pessoa. Então são pessoas assexuadas. E temos o P, que representa os pansexuais, quem se relaciona com quaisquer gêneros ou orientações sexuais. Essas pessoas não têm problemas nenhum em se relacionar com a lésbica, com o gay, com o homossexual, com o travesti, enfim, com o trans, são os pans. E tem também o N, que são os não binários, que são pessoas sem gênero. Elas não sabem o que é que elas são, se elas são homem, se elas são mulher, se elas nasceram no corpo errado. Nós vamos ter também o mais, que significa outros tipos de manifestações que não estão esclarecidas aqui nesta sigla, ou seja, as demais que abarcam, que ainda não foram descobertas. Então, meus queridos, outra coisa que eu queria destacar nesse ponto é que nós aprendemos aqui sobre dois tipos de nomenclatura nova aqui, talvez, né? Uma talvez não, né? Tem a cisgênero e tem transgênero. O cisgênero
se refere à pessoa cujo o gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Pelo que aparenta aqui, são os heterossexuais. Você nasceu com o sexo, com a genitália masculina e você se sente homem. Tem também aqueles que nascem com a genitália feminina e sabem que são mulheres. Isso aqui são os cisgênero. Dois termos são usados, né, para o gênero. É o cisgênero e o transgênero. Já quem é transgênero é quem alega que nasceu no corpo errado. Nasceu com a genitália masculina, mas se autodenomina e diz que é mulher. Tem também aquele que nasce com a genitália feminina, aquela que nasce com a genitália feminina e diz que é homem, que nasceu no corpo errado, certo? Mas à luz da Bíblia, nós vamos ver que Deus criou macho e fêmea. A própria ciência, ela não consegue, ainda não foi encontrado pessoas com cromossomos diferente desses dois tipos, né? Cromossomos, o homem que é deixa eu ver aqui, que eu não sei muito bem a respeito disso, dessa questão do sexo, do cromossomo aqui, né? Mas a gente sabe que o homem, em humanos o sexo é predominantemente determinado pelos cromossomos sexuais, certo? Os XX para o sexo feminino e o XY para o sexo masculino. Por isso, pode-se afirmar que o chamado cromossomo sexual existe sendo X ou Y, e na maior parte dos casos atribui características sexuais aos humanos. Então a ciência encontra esses dois tipos de cromossomos no corpo humano, no ser humano, né? Tem o XX, cromossomo X e X, que é a mulher, e tem um cromossomo XY, que é o sexo masculino, que é o homem. Então não existe, biologicamente falando, cientificamente falando, um ser que nasça com essa uma diferença do que já é esse padrão divinamente criado. XX para a mulher, XY para o homem. Não nasce um XYX ou um YXY ou um YX ou um XYX ou um XXY, não nasce. XY para o homem e o XX para a mulher. Então nós vemos aqui que cientificamente e biologicamente todos nascem ou XX ou XY. Não tem absolutamente nada diferente partindo desse pressuposto, dessa forma de o ser humano ser criado, dele nascer, né, para falar melhor, dele nascer. Ou ele nasce XY e ele é homem, vem com a genitália masculina, ou ele nasce XX e é mulher e vem com uma genitália feminina. Ou seja, são pessoas que nascem conforme Deus criou, macho e fêmea. Nós partindo para o tópico 3 do primeiro ponto, nós temos aqui transgênero e sexualidade. Por enquanto nós estamos discorrendo apenas sobre essa ideologia, como eles acreditam que daqui a pouco a gente vai transcorrer e vai modificar um pouco aqui o assunto para a visão bíblica, certo? Transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, o A é letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. C, bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros. D, assexual, quando inexiste atração por gênero algum, aquilo que eu falei. O pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Desse modo,
como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo o tipo de relação sexual. Ou seja, a pessoa não tem problema em se relacionar com um gay, com um homem, com uma mulher, é um transgênero. Agora, cá entre nós, irmãos que nos acompanham aqui, qualquer pessoa que esteja assistindo, a gente sabe que toda forma de organização, digamos, toda instituição, eu não vou dizer império, porque pode soar aqui de forma equívoca o que eu quero transmitir, mas toda organização, ela tem suas leis, toda instituição tem suas leis, e Deus, pela sua palavra, instituiu leis ao ser humano. E no que tange a sexo, a biologia do corpo humano, a sexualidade do homem, da mulher, Deus, ele criou somente duas opções. Deus, ele formou somente homem e mulher e ainda deu uma ordem: junte-se o varão à sua mulher e ambos serão uma só carne. Então, por que nós defendemos que Deus, através da sua palavra, ele criou somente homem e mulher? Porque essa quantidade de gênero que as correntes ideológicas, as ideologias, os ativistas, as pessoas que lutam por esta causa, né, estão criando esse monte de gênero, essa quantidade de expressão sexual que estão criando, nos dá uma ideia de muita mistura, desculpe aqui a palavra, mas até mesmo de uma bagunça, que muitos não sabem nem o que são. Você vê que as pessoas não binárias, elas não se encaixam em nenhum gênero. Ela é uma pessoa que tem lá uma genitália, pode ser uma genitália masculina ou uma genitália feminina. Esta pessoa, ela não sabe o que é que ela é. Ela não sabe se ela é homem, ela não sabe se ela é mulher, ela não sabe se ela é um trans, ela não sabe se ela é homossexual, gay, lésbica, não sabe. Ela, sinceramente, ela não vai saber o que é. Mas de onde vem isso tudo? De onde vem essa confusão? Essa confusão quem está criando é o próprio homem. A palavra de Deus, ela traz e deixa aqui os papéis bem definidos para homem e para mulher. Para o homem, um papel definido por Deus na sua palavra como cabeça de um lar, o líder, o protetor, o provedor. A mulher, como a edificadora, como a gente viu na lição passada, onde eu estava aqui juntamente com o presbítero Cícero discorrendo sobre essa temática, sobre esse assunto, e foi muito relevante, né? Até agradeço a você que assistiu esta aula passada e gostou e nos deu um feedback legal. Isso me impulsiona a continuar com este trabalho. Deixo aqui o meu abraço fraternal, a paz do Senhor, para os irmãos que nos acompanham aqui na Templo Central de Juritiânia, onde na EBD nós estamos ali estudando juntamente com os amados. Eu e outros irmãos estamos lá cooperando como professores e a gente recebeu um feedback positivo aqui no próprio canal. O vídeo trouxe aí mais visualizações do que os vídeos comuns que a gente vem fazendo. Isso nos traz um retorno positivo e é por isso que eu estou aqui gravando mais esta lição e provavelmente esse projeto, né, essa proposta de gravar vídeos aqui das aulas vai continuar no nosso canal. Então, por isso que é muito importante que você compartilhe os vídeos e faça uma propagação deste conteúdo que vai abençoar vidas. Às vezes a pessoa não tem como chegar até a escola bíblica, é um dia que ela tem uma ocupação, ela tem algo que o impede de ir ou chegar na igreja para estudar a EBD juntamente conosco no domingo. E isso aqui é uma forma de trazer para aqueles que não conseguem chegar até a igreja o estudo bíblico da maior escola teológica do Brasil e do mundo, que é a EBD. E nós estamos estudando nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, continuando aqui,
Nós estamos aqui no tópico 3 do primeiro ponto, comentando sobre transgênero e sexualidade. Então tem muitos nomes dados aqui. Antigamente a gente só conhecia talvez o gay, lésbica e as pessoas que se denominam héteros. Hoje nós temos várias terminologias, vários nomes, e isso está causando uma confusão a ponto de pessoas não saberem o que são. Olha que mistura que está sendo feita. Isso, do ponto de vista bíblico, é algo que traz uma confusão teológica, é algo que traz uma confusão acerca de Deus, sendo que na palavra de Deus nós temos de maneira muito clara os papéis que Deus estabeleceu. Você vai ver os papéis do homem como líder, como cabeça, como pai, como esposo, que ama a sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Está lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5, se não me falha aqui a memória. Está também na carta que Paulo escreve aos Coríntios, a partir do versículo 7 da primeira carta de Paulo, aliás, do capítulo 7 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ali a instituição dos papéis dentro do casamento. Também está na primeira carta de Pedro. Então nós temos na Bíblia as definições dos papéis bem claros, do homem e da mulher. Se você quiser saber também o papel de uma mulher que edifica o seu lar, que é mãe, que é aquela que organiza o lar, como mulher, ela representa o esposo, ela representa os seus filhos, ela institui um padrão ali dentro do seu lar. Provérbios 31 nos traz um modelo de uma mulher completa, de uma mulher que em todas as áreas ela se manifesta como uma mulher sábia. Provérbios 31 tem lá na Bíblia Sagrada. Então, a sinopse do primeiro ponto: o fenômeno de transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Aí nós temos o auxílio apologético. Como ser humano? Se a natureza é teleológica e o corpo humano é parte da natureza, então ele também é teleológico. O corpo tem um propósito intrínseco. A parte desse propósito, e parte desse propósito é expresso como lei moral. Somos moralmente obrigados a tratar as pessoas de maneira que as ajude a cumprir o seu propósito. Isso explica porque a moralidade bíblica não é arbitrária. A moralidade é o guia para cumprir o propósito original de Deus para a humanidade. O manual de instruções para tornar-se o tipo de pessoa que Deus idealizou, o mapa para alcançar o telos humano. A ética cristã sempre leva em conta os fatos da biologia, seja falando do aborto, os fatos científicos sobre quando a vida começa, seja falando da sexualidade, os fatos sobre diferenciação sexual e reprodução. A ética cristã respeita a teleologia da natureza e do corpo, certo? Toda a bibliografia você vai encontrar na sua revista da EBD, ok? Nós vamos passar para o ponto 2, que diz: reafirmando a visão bíblica de gênero. Na tela, o tópico de número 1, a constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra. Está em Gênesis 2 e 7. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Marcos 10 e 6. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma, 1 Tessalonicenses 5 e 23 e Hebreus 4 e 12. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher, Gênesis 1 e 27 e 2 e 24. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais X, Y determinam o sexo masculino. Era só eu ter olhado, né? Macho. E os XX determinam o sexo feminino, fêmea. Então, se na própria natureza, se na própria biologia do corpo humano, nós temos
a definição de sexo através dos cromossomos. O que faz uma pessoa entender que ela nasceu no corpo errado? Eu queria tentar entender o que leva uma pessoa a entender que nasceu no corpo errado. Na lição passada, eu estava aqui com o presbítero Cícero, mais uma vez eu recordo aqui, mandar até um abraço aqui para ele. Pai do Senhor, presbítero Cícero, você já é convidado aí para as próximas lições, viu? A gente estava aqui falando e eu deixei bem claro ali que muitas dessas pessoas, eu não tenho dúvida, eu tenho certeza, por conhecer alguns contextos mais próximos a mim. Elas nasceram em um lar totalmente desestruturado. Elas nasceram em um lar onde foram excluídas através do pai ou da mãe, ali de uma forma de tratamento mais próxima, como filho mesmo. Às vezes, esta criança ela nasceu sob uma palavra que se tornou até numa maldição contra ela, como o presbítero Cícero deu um exemplo, uma vez na escola bíblica, ele dando aula, que uma mãe com o filho ainda na barriga, ela disse que aquele menino ia ser uma menina, ele não ia ser menino, e ela usou uma palavra que por questão de educação e de ética eu não vou trazer aqui, mas ela disse, esse menino vai ser jogou uma palavra, porque ela tinha se separado do pai da criança, e ela estava tão zangada com o pai da criança, que por vingança, ela jogou uma palavra, proferiu ali uma sentença para aquela criança, e aquela criança nasceu menino, mas hoje se comporta como uma mulher. Tem até nome de mulher e é um homossexual. Então muitos já nascem diante desta palavra. E para corroborar com esta minha fala, de que às vezes é um comportamento trazido por uma palavra que já vem do nascimento, e também por conta de algum trauma, de alguma coisa que viveu na infância, às vezes foi abusado sexualmente, se menina pelo pai, se menino pelo pai, e às vezes resolveu adotar uma sexualidade diferente daquela de nascimento, biologicamente em que ela nasceu, e hoje se comporta de maneira diferente da heteronormatividade. E aí, para corroborar com essa minha fala, eu vou trazer no comentário, aliás, no escopo da descrição desse vídeo aqui no YouTube que eu vou colocar, você vai procurar, vai ter um testemunho de uma pessoa, de um homem, que ele se transformou em um trans, ele fez uma cirurgia, retirou a genitália masculina, fez uma genitália feminina, e depois ele voltou a se denominar como homem, ele voltou a se manifestar como homem, ele entendeu que ele é homem, e ele sendo trans lá, ele voltou e ele fez a cirurgia de readaptação, ou seja, de restituição do seu órgão masculino. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, o link, e você vai ver esse forte testemunho. E foi muito tremendo a forma como Deus falou com esta pessoa que hoje está livremente servindo a Deus e como homem, como nasceu, certo? Então, você viu aí que o ser humano ele só pode nascer destas duas formas, XY e XX, certo? Só tem essas duas formas de formação cromossômica. Também deixo claro que eu entendo que muitas pessoas que foram abusadas na infância, por exemplo, eu já vi o testemunho de uma lésbica, ex-lésbica, que ela resolveu ser lésbica na época, porque o seu pai abusava muito da sua mãe. E como seu pai abusava muito da sua mãe, ela resolveu modificar o corpo, ela fez musculação, ela começou a ter atitudes de homem para proteger a sua mãe. E ela disse que nunca se relacionaria com um homem, porque ela ficou com a palavra dela nojo, com muita raiva, com muita cisma do homem, do sexo oposto, porque ela viu um homem dentro de casa que eu não considero como um homem, que batia na sua mãe, que agredia sua mãe, que violentava a sua mãe, e ela resolveu se transformar em um homem, segundo ela, para nunca mais ver nenhuma mulher apanhando ou sofrendo
daquele jeito. Só que depois Cristo alcançou ela, ela foi transformada, ela voltou a ser mulher, a ter atitude de mulher, ter ações de mulher, certo? Eu não sei se eu vou achar esse comentário, esse conteúdo, esse vídeo, mas você procura no YouTube, se eu não colocar aqui na descrição do vídeo, que você vai achar, tá bom? Vamos para o tópico 2 do segundo ponto, a constituição moral. Na tela, o nome do tópico aí, a constituição moral. Vamos ler. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Está em Gênesis 1, 26 e 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Efésios 4, 22 ao 24 e Colossenses 3 e 10. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós vemos aqui que pela palavra de Deus existem práticas sexuais que são ilícitas e proibidas. Qual é o problema aqui da ideologia de gênero, né? Da transgeneridade, dessa ideia trans? É que não há definição moral para as relações sexuais. Qualquer tipo de relacionamento sexual é válido. E a gente sabe aqui pela palavra de Deus que isso, à luz da Bíblia, é contra a vontade de Deus, é contra aquilo que Deus instituiu na sua palavra e que isso afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Eu não sei como estas pessoas se sentem, mas a gente ouve comentários, a gente ouve testemunhos, a gente sabe que muitas destas pessoas estão se frustrando. E eu acredito que isso já é uma ação do próprio Espírito Santo de Deus. Um homem que nasce com a genitália masculina, ele retira a genitália e ele começa a se denominar mulher, ou o contrário. Uma mulher, ela faz um implante peniano que, segundo a ciência, já estão fazendo isso, implantando pênis. Em alguns poucos países aí muito desenvolvidos já tem essa cirurgia altamente tecnológica e avançada de implantar um pênis numa mulher. Eu acredito que estas pessoas, muitas delas, eu acredito que a sua grande maioria, já estão se arrependendo. Elas acabam entrando num trauma psicológico muito grande, acabam que entrando em depressão, iniciando ali um processo depressivo. E muitas delas estão tirando as suas próprias vidas. Não é por conta segundo o que elas dizem, da homofobia ou da transfobia das pessoas. Porque assim, pensar diferente não é ser homofóbico e não é ser transfóbico de maneira nenhuma. Nós, como cristãos, temos esse direito e essa liberdade de pensar diferente, de defender a nossa ideia, de defender aquilo que acreditamos, de defender a fé que professamos, de defender a nossa doutrina, de defender a palavra de Deus, o ensinamento da palavra. Nós não somos obrigados a acreditar na transgeneridade, na ideologia de gênero, na ideologia trans, na ideologia homossexual, homoafetiva. Não, nós não somos obrigados. Nós respeitamos e entendemos que esse respeito ele é válido, ele é necessário para um bom relacionamento em sociedade, para um bom convívio social. Porém, nós não podemos deixar de advertir que através da palavra de Deus, esse tipo de comportamento, esse tipo de ideologia, esse tipo de manifestação sexual, como ser homossexual, ou trans, ou travesti, ou lésbica, ou gay, aos olhos de Deus não está correto, não é o certo,
porque não foi instituído assim pela palavra de Deus. Agora, meus irmãos, é muito importante nós que somos cristãos sabermos entender que nós temos que defender a palavra de Deus, defender a teologia, defendermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porém, fazer isso com amor, fazer isso com liberdade, mas fazer isso com amor. Nós não podemos agredir de forma verbal as pessoas, nós não podemos excluir estas pessoas a ponto de não poder nem debater uma ideia, de não poder debater nenhum assunto como esse com elas. Elas precisam ser alcançadas pela graça, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. E eu me manifesto aqui como um cristão que entende, que acredita que estas pessoas são carentes e precisam ser alcançadas. E é a minha vida e a sua vida que vai ser usada para alcançar essas pessoas através da graça, através da bondade, através do amor de Deus. Mas se posicionando como pessoas que precisam defender o que a Bíblia defende. Nós não podemos, para isso, ter agora que concordar, ter agora que abrir mão dos nossos valores e princípios instituídos pela palavra de Deus, tá bom? E não podemos também, como cristãos, entrar nas imoralidades sexuais. Nós estamos discorrendo sobre um assunto aqui da revista que traz a transgeneridade, mas entendemos também que, como cristãos, nós precisamos ter um padrão divino de sexualidade e de comportamento sexual e também de relacionamento sexual. A Bíblia, ela traz um padrão de relacionamento sexual entre o esposo e a esposa, entre o marido e a sua mulher, e não devemos partir para a outra ponta do extremo, onde cristãos estão entrando por essa fila da pornografia, das práticas sexuais ilícitas, do adultério, da fornicação, certo? Nós não podemos esquecer que isso também é pecado, que isso também afasta o ser humano de Deus e que isso também, aos olhos de Deus, é uma conduta antibíblica. O relacionamento cristão fora do casamento, que é o adultério, é uma conduta que Deus ele abomina essa conduta. A fornicação, que é o sexo praticado antes do casamento, ou seja, entre pessoas que não são casadas, também é uma conduta antibíblica, não é uma conduta divina instituída por Deus. A pornografia, o consumo de pornografia, também é uma conduta antibíblica, e também as práticas sexuais ilícitas também são condutas antibíblicas. Então podemos também entender que o cristão ele precisa sim se posicionar, mas ele também precisa vigiar e ter cuidado da sua conduta sexual, ok? Tópico 3 do ponto 2, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. É isso? Deixa eu ver. Eu me perdi aqui um pouco. Desculpa, irmãos. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher, na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual configura um modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Ou seja, nós estamos vendo aqui a constituição da sexualidade à luz da Bíblia Sagrada. Ou seja, ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia
dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Muito importante isso aqui, ó. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. Então, nós temos aqui a instituição de duas coisas aqui a respeito do sexo. Primeiro, é uma satisfação mútua e completa dentro do casamento entre o homem e a mulher, entre o marido e a sua esposa, entre os cônjuges. Uma realização completa, ou seja, o sexo ele não ficou somente para procriação. A outra função do sexo no casamento é para procriação em si, mas não é somente para procriação, como há muito tempo já foi defendido pela Igreja Católica. A Igreja Católica defendia, eu não vou lembrar agora o Papa, mas instituiu que o sexo ele era uma criação divina somente para a reprodução. Porém, com o passar do tempo, com o estudo avançando e com homens de Deus se levantando para desfazer alguns tipos de heresias, como essa, o sexo ele foi criado por Deus para uma satisfação entre o homem e entre a mulher. O sexo ele foi criado por Deus para a satisfação mútua do casal, ou seja, trazer uma espécie de satisfação pessoal. Satisfação de prazer ali no momento do sexo pelo homem e pela mulher. Então é uma busca de realização conjugal entre o homem e entre a mulher. Esse relacionamento existe dentro do casamento. Então, se você é casado, saiba que o sexo ele não ficou somente para a procriação, ou seja, ficou também para uma satisfação mútua do casal. Ok? Então, fechando o ponto 2, a sinopse diz: a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Deixa eu, antes de fechar esse ponto 2, eu te fazer aqui um convite. Na Templo Central Sede aqui de Juritiânia, nós temos um grupo de casais que mensalmente se reúnem para um encontro de casais, e isso já vem acontecendo desde o ano passado, desde março do ano passado, e nós estamos mensalmente se encontrando. Hoje o nosso grupo de casais tem aproximadamente, eu acho que 11 casais participando, e tem sido uma bênção. Uma vez por mês nós nos encontramos na casa de um dos amados irmãos, e ali é trazido um estudo, uma palavra, uma reflexão sobre algo voltado para o casamento em si. E aí nós temos aprendido sobre a área sexual, sobre a instituição dos papéis dentro do lar, sobre a ajuda que a esposa precisa ter junto ao esposo, sobre o amor do esposo para a esposa, sobre ambos estarem se completando, se complementando dentro do casamento. Então tem sido uma bênção. Eu deixo aqui o convite para você que é casado, que congrega aqui na Templo Central Sede Juritiânia, a participar desse grupo. Tem sido uma bênção. Em breve eu vou trazer um vídeo aqui mostrando os trabalhos desse encontro de casal. Eu espero que você possa participar e ser alcançado pela graça de Deus e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nesse grupo através desse trabalho, desses encontros, ok? Então, a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e de sexualidade. Então, nós sabemos que a questão do sexo também é uma questão moral, é uma questão em que faz parte de uma conduta moralmente social ali, inspirada numa conduta divina. Até mesmo casais que não se professam cristãos, eles têm por moral e pela ética uma conduta a exercer no que tange a área sexual. E quando parte para casais cristãos, mais ainda, precisamos ter essa conduta de forma moral, de forma biológica, como nascemos, e de forma divina, que é o padrão sexual que Deus estabeleceu através da sua palavra, ok? Nós temos aqui um auxílio apologético antes de irmos para o ponto 3 da lição, que diz: acolhendo o estrangeiro. Walt Heyer é um ex-transexual que começou como travesti e depois passou pela cirurgia de redesignação sexual para viver como mulher. Depois de 8 anos, ele tornou-se cristão e acabou fazendo a transição reversa.
para viver como homem. Preste atenção, ele era um homem, ele fez a cirurgia, se tornou um travesti. Depois de 8 anos, ele se tornou um cristão e fez a transição reversa, agora voltando a implantar um pênis, né? Se é que ele fez a cirurgia, porque às vezes modifica só o corpo, mas não tira o órgão, né? Ele descobriu que mudar as suas roupas, corte de cabelo, carteira de identidade, carteira de motorista e até mesmo os seus genitais, ó, trocou, viu? Não mudou quem ele era. Em suas palavras, ele percebeu que a restauração, abre aspas, da minha a restauração da minha sanidade só viria revertendo a mudança de gênero e voltando a viver como o homem que Deus me criou para ser. Ou seja, ele acredita que para ter a sua sanidade restaurada, ele precisava voltar a ser homem, né? Como Deus havia criado ele, formado ele, certo? Para ele ser. Em suma, aceitando a sua identidade biológica como dom de Deus, a nossa única escolha é se aceitamos o nosso sexo biológico como dom de Deus ou se o rejeitamos. Isso aqui é um subsídio apologético aqui da nossa lição. Você pode até pesquisar sobre essa história, sobre o Walt Heyer, que é um ex-transexual, ok? Vamos para o ponto 3 da lição na tela. O ponto 3, efeitos da ideologia transgênero. O tópico 1 diz assim: depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos, ou seja, a ideologia de gênero diz que essa questão de heteronormatividade é um conceito depreciador, é um conceito opressor e normatizador, certo? De um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Mas não é que é depreciador, não é que é opressor, né? Não há problema nenhum em alguém querer ser aquilo que ela nasceu para ser. Qual o problema? Eu tenho aqui dados de uma pesquisa do próprio IBGE, certo? De 2019, também vou deixar o link dessa pesquisa. Se eu não deixar, vocês podem me cobrar aí nos comentários. Onde no Brasil, de aproximadamente 215 milhões de brasileiros, em 2019, apenas 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, orientação sexual autoidentificada da população adulta, divulgada hoje, foi dia 25, foi divulgada em 25 de maio de 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, certo? Esta é a primeira vez que esse dado é coletado entre a população brasileira e na avaliação do Instituto ainda pode estar subnotificado. Ou seja, o IBGE identificou, ou seja, divulgou através de pesquisa, pela primeira vez, divulgada em 2022, mais uma pesquisa de 2019, onde de 215 milhões de brasileiros, apenas 2,9 milhões estão nessa margem aí de se declarar lésbica, gay ou bissexual, né? Então, os dados coletados em 2019 mostram que 94,8% da população adulta, o que equivale a 150,8 milhões de pessoas, identificam-se como heterossexuais. Ou seja, têm atração sexual ou afetiva por pessoas do sexo oposto. Ou seja, de 100% de pessoas entrevistadas, quase 95%, 94,8% são pessoas que se consideram heterossexuais. Então você vê que é uma minoria
que não se considera, apenas 5%, aliás, 2,9 milhões de pessoas, né? Ou seja, 5% elas não se consideram hétero, né? Desses 5%, preste atenção, 1,2% ou 1,8 milhão declaram-se homossexual, tem atração por pessoas do mesmo sexo ou gênero. 0,7% ou 1,1 milhão declara-se bissexual, que tem atração por mais de um gênero ou sexo binário. Então você vê que a pesquisa ela também mostra ainda que 1,1% da população, que equivale a 1,7 milhões de pessoas, disse não saber responder à questão, e 2,3% ou 3,6 milhões recusaram-se a responder. Ou seja, é uma minoria de pessoas que não se consideram heterossexuais. E aí essa minoria, elas querem de maneira quase que à força inculcar, impetrar na mente das pessoas que a gente precisa concordar com essa ideologia. Olha, se a sociedade ela é em sua grande maioria heterossexual, então existe uma heteronormatividade, sim. Existe um padrão pela própria sociedade. Ainda que não existisse esse padrão divino bíblico, a própria sociedade ela tem o seu padrão. A sua grande maioria são homens e mulheres que se juntam para formar um relacionamento conjugal. Ou pessoas que, mesmo ainda não tendo um relacionamento conjugal, mas que já se consideram homem e mulher heterossexual, do jeito que nasceram, né? Na sua biologia de nascimento. Então, como dizer que as pessoas que não acreditam, como a ideologia, a corrente ideológica de gênero acredita, são transfóbicas, são discriminadoras, são preconceituosas, pura e simplesmente por não acreditar, por não defender as mesmas ideias que a cultura trans ela defende? Isso é ser preconceituoso? Você acha que isso é ser preconceituoso? De maneira nenhuma. Então, se isso é ser preconceituoso, é ser uma pessoa preconceituosa, então você também tem preconceito com uma pessoa cristã, porque ela se diz cristã, que acredita em Deus, na palavra de Deus. Então, não é obrigado você acreditar na mesma coisa que eu, irmão Jefferson, acredito. Eu também não sou obrigado a acreditar, a defender os mesmos valores que você defende. Mas nós estamos tratando aqui de uma instituição divina, que é a igreja, que tem como regra de fé, de prática, de conduta a palavra de Deus, porque acreditamos em Deus. Se você acredita em Deus, embora você seja cristão ou não, a Bíblia é a referência para Deus. Se não fosse a Bíblia Sagrada, o homem ele poderia até conhecer a Deus através de uma revelação divina, porque Deus ele tem poder para isso. Mas nada melhor do que a gente se refugiar na Bíblia Sagrada como inspiração divina para que possamos aprender aquilo que Deus instituiu para o ser humano através da sua palavra. Então, se nós acreditamos em Deus, a regra máxima para isso é a Bíblia Sagrada. Se você não acredita dessa forma, tudo bem, eu te respeito. Você tem esse direito, você tem essa liberdade, mas eu também tenho direito a pensar diferente de você. Nós, cristãos, também temos esse direito. E tudo que nós estamos fazendo aqui é trazendo uma narrativa bíblica daquilo que Deus instituiu. O padrão divino de que a única forma de sexualidade criada por Deus, o padrão divino é homem e mulher, macho e fêmea. O que foge desse padrão é invencionismo humano, porque até mesmo a ciência ela vai culminar através da biologia naquilo que a própria palavra de Deus ela institui, ok? Então vamos lá para a construção de narrativas, é o tópico 2, o segundo ponto. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos, ou seja, isso deve sobrepor a própria biologia do seu corpo. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções.
Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. Do outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou o quê? Preste atenção, talvez esse aqui seja um dos tópicos mais importantes dessa lição. Item A. Conflitos entre a mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Isso aqui foi publicado pela Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, né? Eu não sei falar inglês, mas é isso, American College of Pediatricians, não sei, mas uma associação de pediatras americanos. Item B. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado, ou seja, o cérebro de uma menina é um cérebro de uma menina. E o cérebro de um menino é um cérebro de um menino. Não tem como uma criança. Isso aqui para mim é um dos maiores absurdos dessa ideologia. E países que têm essa lei de dar a uma criança o direito de escolher o que elas são. Agora, eu duvido. Isso aqui é eu preciso ver para crer. Eu vou dar uma de Tomé aqui agora. Eu duvido que uma criança que nasça no sexo biologicamente ali, com a genitália masculina ou feminina, né? Aquela criança, ela sozinha entender que ela nasceu no corpo errado, se por trás não tiver uma influência do pai ou da mãe ou de quem cria para que ela decida ser diferente. Há uma influência de alguém ali. Você nasceu menina, mas você pode ser um menino. Ou você nasceu menino, mas você pode ser uma menina. Quem decide é você. Aquilo ali já é uma espécie de doutrinação para aquela criança. Eu duvido que uma criança que nunca tenha falado nisso, você chegue para ela e pergunte, você é o quê? Menino ou menina? Ela vai saber. Ela vai saber. E item C. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença, preste atenção, uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Romanos 9:20. Eu vou ler essa passagem da Bíblia. Romanos 9:20, para a gente entender isso aqui, certo? Romanos, capítulo de número 9 e versículo de número 20. Estamos correndo para o término da lição e já estamos no tópico 2 do segundo ponto. Romanos 9:20. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? Olha, que passagem maravilhosa para corroborar com o pensamento aqui do tópico 2, do ponto 3. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Como pode? É como se você estivesse indagando a Deus e dizendo assim, Senhor, por que o Senhor me fez no corpo errado? Essa crença, ela automaticamente rotula Deus como um Deus imperfeito e fadado ao erro. Que Deus é esse? Que cria um menino no corpo de menina? Ou uma menina num corpo de menino? Se você crê em Deus, automaticamente essa possibilidade é descartada. Ou se o contrário, você crê nessa possibilidade de um menino achar que nasceu no corpo errado ou uma menina achar que nasceu no corpo errado, você automaticamente está excluindo a perfeição de Deus. Deus não é perfeito. Então, Deus agora errou na criação. Ele criou uns meninos ali, mas no corpo errado. Ou o contrário, umas meninas no corpo errado. Quem faz essa pergunta, quem está trazendo essa ideia está descartando totalmente Deus. Eu li na versão King James atualizada, mas eu vou ler aqui agora na nova tradução da linguagem humana, né? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Olha aí. Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez? Por que você me fez assim? Você pode indagar a Deus. Você pode discutir com Deus a respeito
da anatomia do seu corpo e dizer: eu nasci num corpo errado, Deus, por que tu me fez assim? Essa desculpa não é válida aos olhos da Bíblia Sagrada, porque Deus, ele não erra. Certo? Muito bem, vamos continuar no nosso tópico 3 do ponto 3 do ponto 3 da lição, né? Linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. E a conclusão é que o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e a anatomia sexual humana, ou seja, o masculino macho e o feminino fêmea. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus, ela permanece imutável. E a sinopse do ponto 3 é: os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Então você vê que no tópico 3 aqui, essa questão da linguagem neutra é alegada aí pela ideologia trans, que a língua portuguesa, ela é machista, né? Ela traz o masculino aí como forma de machismo, né? Ó, os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Mas já pensou com tantos... eu acho que é gramatas, né? Ou é gramata ou é gramaticistas. As pessoas que estudam a gramática da língua são especialistas só em gramática. Qual é a visão destas pessoas? A língua portuguesa no Brasil, ela já sofreu várias alterações e ela vem perdurando por séculos. Será que é tão fácil assim dizer que a língua ela é machista e agora alterar tudo? Eu acho que vai dar uma confusão muito grande. Isso mudaria muita coisa e eu acho que não daria certo. A própria educação, o ensino nas escolas mudaria por completo. Isso daria uma verdadeira confusão, geraria uma verdadeira bagunça, né? A questão do gênero aí, do artigo A e do artigo O, para definir o carro, ou a moto, ou todos, todas, que agora querem trocar por todes, né? O ele não é mais ele, nem ela, é ele, e muitas outras coisas. Olha, meus queridos, vocês que estão assistindo aqui, acompanhando pelo canal Café e Bíblia, qual é a sua visão a respeito disso? Eu quero que de maneira respeitosa você comente aqui abaixo. Se houver algum comentário desrespeitoso, eu irei excluir o comentário, porque eu não estou aqui para propagar qualquer tipo de discriminação, de preconceito ou de agressão, seja ela uma agressão virtual, aqui pela internet, né? Existe agora o cyberbullying, nós não vamos propagar esse cyberbullying, mas qual é a sua ideia? Qual é o seu posicionamento a respeito do que a gente estudou aqui hoje, né? A questão da transfobia não, transgeneridade, né? Cadê? Transgênero, né? Que transrealidade é essa? Certo? Então, estamos concluindo essa lição, agradecendo a você que até aqui nos acompanhou, mas eu creio que deu pra gente ter todo um aparato aqui, tá? E eu quero finalizar fazendo um apelo aqui a você que nos assiste. Mais uma vez eu quero fazer esse apelo. Você é um canal de Deus. Você é um instrumento de Deus.
nunca, jamais, deixe de falar do amor de Deus. Deixe de propagar o amor de Deus. Olha, se você se encontrar com alguém que é uma pessoa que já tem um preconceito com relação aos cristãos, porque acha que os cristãos são transfóbicos, são homofóbicos, são preconceituosos, eu quero que você prove o contrário, porque nós não estamos aqui para julgar. Quem julga o ser humano é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem essa proeminência de julgar o ser humano, porque o que está na palavra é o correto ensinamento de Deus para as pessoas. Agora, nós não estamos aqui para julgar, estamos aqui para propagar a verdade de Deus com amor, com acolhimento. Acolha de maneira a abraçar, ensinando a verdade, pessoas que pensam diferente de você. Pessoas que propagam uma fé diferente da sua. Pessoas que propagam um ensinamento diferente do que nós aprendemos. E pessoas que creem em ideias diferentes das nossas. Pessoas que se manifestam sexualmente diferente daquilo instituído pela palavra de Deus, a heterossexualidade. Então, não despreze, tenha preconceito com estas pessoas. Estas pessoas são necessitadas e carentes da graça e da misericórdia de Deus. E como esta graça e essa misericórdia de Deus vai ser manifestada? Através da minha vida e através da sua vida. Por isso eu agradeço a você que até aqui ficou conosco, aprendendo um pouco mais sobre a transgeneridade. E a próxima aula da lição, a próxima lição, né? Próxima lição da EBD é uma visão bíblica do corpo. Está programada para o dia 27 de agosto de 2023 e você vai acompanhar aqui no canal Café e Bíblia também essa visão bíblica do corpo, que tem aqui no textuário 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, parte B. Muito importante essa nova essa aula que vai ter aqui no dia 27, tá? Uma visão bíblica do corpo. E eu te convido a no dia 27 sintonizar no canal Café e Bíblia às 8 da manhã para acompanhar esta aula da EBD, que com certeza vai ser uma bênção de Deus. Eu te agradeço e nós vamos terminar orando e agradecendo ao Senhor. Pai santo e justo, nós glorificamos o teu nome por mais uma vez podermos, através da tua palavra, aprender um pouco mais sobre essas ideologias, essas correntes ideológicas que estão em alta, se propagando aí a cada dia mais. Podemos de forma sábia e educada transcorrer sobre o assunto sem atacar ninguém, mas somente, Senhor, discordando sobre esta ideia, sobre esta corrente ideológica, sobre estas terminologias que têm sido usadas e muitas têm trazido confusão e bagunça na cabeça de algumas pessoas. E por sabermos que tudo isso não está alinhado no centro da tua vontade, à luz da tua palavra. Pai, abre as mentes, abre os corações, abre o entendimento das pessoas que nos assistiram, que possam ser canais de Deus, que possam ser alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus e que possamos colher os frutos destas aulas ministradas aqui pelo canal. Que o Senhor possa abençoar cada um que nos assiste, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos, essa foi mais uma aula, esse foi mais um vídeo aqui do canal Café e Bíblia e eu acredito que Deus vai te alcançar. Que Deus te abençoe, fica com Deus, nós nos vemos no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.